Oi, turma, bom dia, boa tarde, né, boa noite. Espero que estejam bem, tudo tranquilo aí com vocês. Algumas semanas atrás vocês fizeram a prova da segunda unidade, né? Então na aula de hoje eu vou corrigir essa prova, a prova de vocês, né? Comentar um pouquinho da prova, obviamente dentro da medida do possível, né? E aí, se vocês continuarem com o corte do cabelo, vai fazer um ano. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisam de alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, certo? Se você quer, não, pode entrar em contato que eu ajudo vocês com qualquer dúvida que vocês tiverem. Na primeira questão, né, da provinha finalmente da genética, não se preocupe não que a terceira e quarta unidade a gente vai ser só evolução e ecologia, então não precisa. Eu vou dar essa aliviada para vocês, vou colocar mais genética nas provas e simulados que vem depois, não, para toda essa dificuldade aí dessas aulas remotas, né? Aí ainda colocar essa genética aí no final, não dá certo, né? Mas vou botar só evolução. Então essa foi a última prova aí que vocês botam, que tinha exclusivamente genética, certo? Então lá aqui na primeira questão, vamos comentar aqui rapidinho com vocês, essa prova, a primeira questão ela afirma assim: como se denomina o sexo que forma dois gametas diferentes, forma dois tipos diferentes de gameta, quanto aos cromossomos sexuais, né? Então a gente viu lá que tem alguns organismos no ecossistema de determinação do sexo, né, que pode formar dois tipos de gametas, dependendo dos cromossomos, e outros que só formam um tipo. Então, por exemplo, no nosso sistema XY, as pessoas do sexo biológico feminino tem 2x, né? Cromossomo sexual tem dois cromossomos X, né? E as pessoas do sexo biológico masculino tem o cromossomo X e o Y. Então, quando a pessoa do sexo biológico masculino no sistema XY ele produz seus gametas, ele pode ter forma um gameta que vai ter o cromossomo X ou um gameta que vai ter o cromossomo Y. E as pessoas do sexo biológico feminino, as fêmeas, como os cromossomos são X e X, elas só formam um tipo de cromossomo, de gameta, né? Todos os gametas elas vão ter o cromossomo X desse indivíduo. Então, como é que chama esses indivíduos como se denomina, então ela pergunta a questão aqui, como se denomina o sexo que forma dois tipos diferentes de gameta quanto os cromossomos sexuais? Então a letra A afirma que é o sexo homogamético, letra B o sexo heterogamético, letra C o sexo masculino, letra D o sexo feminino, letra E hermafrodita. No caso do XY é o sexo masculino, mas em outros sistemas não é o sexo masculino, certo? Você dizer W, por exemplo, ao contrário. Então a gente chama o indivíduo que forma dois gametas diferentes, a gente chama de heterogamético. Então a resposta correta da terceira questão, ou da primeira questão, é a letra B. E aí se vocês fossem pela terminologia da palavra, vocês se matariam também. Porque hétero é diferente e gamético é de gameta. Então é o sexo de gametas diferentes. E o sexo homogamético, homo é igual. Então homogamético, então são gametas iguais. Então só pela como é que chama isso? Não lembro, né? Mas pela origem da palavra, né? Tem um termo específico para isso. Mas só pela origem da palavra vocês conseguiriam saber se o que significaria. Ou seja, hétero é diferente, gamético e gameta. Então são gametas diferentes e homogamético e gametas iguais. Então a primeira questão aí, a alternativa correta é a letra B, certo? O sexo hétero gamético, né? Então vamos passar aqui para a segunda questão. A segunda questão ela afirma o seguinte: em uma espécie de gafanhotos, as fêmeas possuem 20 cromossomos nas células dos gânglios nervosos. Sabendo que essa espécie, o sistema de determinação do sexo é do tipo X0 ou XO, né? Espera-se que então ele está falando daquele sistema que determina o sexo do indivíduo tem um cromossomo a mais do que o outro, né? Então, 5% dos óvulos têm 10 cromossomos e que 100% dos espermatozoides têm
9 cromossomos. Na letra B, 5% dos óvulos 100% dos óvulos e 100% dos espermatozoides têm 10 cromossomos. Na letra C, 5% dos óvulos e 50% dos espermatozoides têm 10 cromossomos e que 50%, os outros 50% dos espermatozoides têm 9 cromossomos. Na D, 100% dos espermatozoides e 50% dos óvulos têm 10 cromossomos e que 50% dos óvulos tenham 9 cromossomos. E na letra E, 100% dos óvulos e 100% dos espermatozoides têm 9 cromossomos. Então, nesse sisteminha aí de determinação do sistema X0, então significa que quando o indivíduo. Então, no sistema de X0 não existe esse cromossomo Y. Então, os machos eles têm só um cromossomo X, ele tem um cromossomo a menos. E as fêmeas elas vão ter os número total de cromossomos. Né? Então, se a fêmea tem 20 cromossomos, então os gametas dela vão ter metade. No sistema X, no macho, né, ele vai ter um cromossomo, vai ter metade. Quando ele formar metade, ele vai ter o cromossomo X e a outra metade não vai ter o outro cromossomo. Né? E quando dividir, vai ficar com um cromossomo a menos. Então, a letra A afirma que 100% dos óvulos tem 10 cromossomos, correto, e que 100% dos espermatozoides tem 9 cromossomos. Não, a gente vai ter. Que não se chama XY, né, que é metade com X e metade com Y. No caso do X0, que ele não tem o Y, então metade vai ter X e metade não vai ter nada, não vai ter o cromossomo sexual. Então, não é 100% com 9, né? Alguns vão ficar com 10 que vão ter o cromossomo X. E tem o número ímpar, né? B, 100% dos óvulos, 100% dos espermatozoides têm 10 cromossomos, não. Na letra C, 100% dos óvulos, certo? E 50% dos espermatozoides com 10, correto, e que 50% dos espermatozoides têm 9 cromossomos, isso. Então a resposta correta aí da segunda questão é a letra C. Na letra D diz que 100% dos espermatozoides, os espermatozoides metade não vão ter os 10. E na E diz que tanto fêmeas e machos vão ter 9, também está equivocado. Então a resposta correta aí na formação desses gametas do X0 é a letra C. 100% dos óvulos vão ter 10 cromossomos, metade dos espermatozoides vão ter 10 e que a outra metade vão ter 9 cromossomos, que vai ser aquele gameta que não vai levar nenhum cromossomo sexual. Então a resposta correta aí é a letra C. Certo. Então vamos para o terceiro. Um homem é heterozigoto para um gene autossômico, né, que vai ser esse gene é o B, e portador de um alelo recessivo D ligado ao cromossomo X. Então aqui a gente tem um caso de ligação gênica do cromossomo X. Né? Que proporção dos seus espermatozoides será? Então o cara tem um gene autossômico Bzão, certo? Então ele é heterozigoto e ele tem um alelo recessivo ligado ao cromossomo X. Então ele quer saber quais são as proporções dos espermatozoides. Será vai levar um alelo recessivo para esse cromossomo autossômico e vai ter esse alelo recessivo Dzinho ligado ao cromossomo X. Então a alternativa A afirma que nenhuma, tem 0 chances. Na alternativa B ele diz que tem metade das chances. Na alternativa C diz que tem um quarto. Na alternativa D um oitavo. E na alternativa E 1 sobre 16. Se ele é heterozigoto, B e D, então quando ele for formar os gametas, ele vai ter a segregação desses alelos, né? Então um gameta vai ser Bzão e o outro gameta dele vai levar o Bzinho. Então ele vai formar dois tipos de gametas, 50% Bzão, 50% Bzinho. Certo? Então ele vai ter 50% é 1 sobre 2. Então ele vai ter 1 sobre 2 chances de formar um gameta Bzão e 1 sobre 2 chances de formar um gameta Bzinho. Com relação ao cromossomo Dzinho ligado ao cromossomo X, ele tem cromossomos. Se ele é um homem, ele tem uma pessoa sexo biológico masculino, não um homem, desculpe. Se ele é uma pessoa sexo biológico masculino, ele vai ter o cromossomo X e Y. Então, ele diz que ele tem um cromossomo recessivo ligado ao X.
Então ele tem o X, D e Y. Quais são os gametas que esse cara pode. Esse cara, esse sujeito, né? Esse cara. As manias, né? Péssimas de linguagem, né? Esse indivíduo, né? O sexo biológico masculino, ele tem o cromossomo X e Y. Então, quais são os gametas que ele forma? Um gameta vai ter o cromossomo Y e o outro vai ter o cromossomo X, que nesse cromossomo X está carregando aquele gene Dzinho, certo? Então, ele vai formar 50% dos gametas dele Y e 50% com o cromossomo X Dzinho. Então, 50%. Então, 1 sobre 2 chances de ser Y e 1 sobre 2 de ser X carregando o gene Dzinho. Então, ele quer saber qual é a chance de ele formar um gameta que tenha o alelo Bzinho e o alelo X. Então, se tem 50% de chance de ter o Bzinho e 50% de chance de ter mais 50% de chance de ter o XD, então a gente vai fazer aplicar a regra do I da probabilidade, ou seja, é a probabilidade de ser 1 sobre 2 Bzinho e 1 sobre 2 com X. Então você vai pegar o quê? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, a gente quer que seja Bzinho e XDzinho. Então você vai pegar a probabilidade de nascer Bzinho, de ter o gameta Bzinho, de formar um gameta Bzinho, que é 50%, 1 sobre 2, e multiplicar pela probabilidade de formar um gameta que tem o cromossomo X trazendo o alelo Dzinho, que é também 50%, 1 sobre 2. Então você vai pegar 1 sobre 2, multiplicar por 1 sobre 2, que você vai achar que é 1/4. Então a resposta daqui da terceira questão é 1/4, ou seja, ele tem 1/4 de chance de formar um gameta que tem um alelo Bzinho e que tenha o alelo Dzinho no cromossomo X, certo? Fácil, né? Bem fácil essa questão. Vamos aqui para a quarta questão. A hemofilia é uma doença recessiva ligada ao sexo, que se caracteriza pela dificuldade de coagulação sanguínea. Então você está dizendo que a hemofilia recessiva, a pessoa tem que ter ligada ao sexo, né? Ela tem que ter os dois alelos para ter a doença. No caso do pessoa do sexo biológico feminino e do sexo biológico masculino, tem que ter um alelo só no X, né? Já é ligada ao sexo, né? Então ela está ligada ao cromossomo X. Em um casal em que uma mulher é heterozigota para hemofilia, ou seja, ela é XDzão, XDzinho, e ela não tem, e o marido é normal, ou seja, ele é XDzão e Y, qual é a probabilidade de uma criança qual é a probabilidade de nascer uma criança do sexo feminino e hemofílica? A probabilidade, então a gente bota aqui letra A 0, B 1 sobre 2, C 1/4, D 1 sobre 8 e na E, aplicando aqui nos olhos, 3/4. Para uma pessoa nascer hemofílica, uma pessoa do sexo biológico feminino nascer hemofílica, ela tem que ter os dois cromossomos X com um alelo recessivo Dzinho, ela tem que ser XDzinho, XDzinho, aí ela é hemofílica, certo? A mãe é heterozigota, então a mãe tem um alelo XDzão e um XDzinho, ou seja, ela tem que herdar um XDzinho da mãe para ser hemofílica e ela tem que herdar um XDzinho do pai para ela poder ser XDzinho, XDzinho, ou seja, para que ela seja hemofílica ela tem que ter os dois XDzinhos, ou seja, os dois cromossomos X com os alelos Dzinhos. Só que o pai dela é normal. Se ele é normal e uma pessoa do sexo biológico masculino tem o cromossomo X e Y, se ele é normal, significa dizer que ele tem um alelo dominante para a hemofilia, ou seja, ele é XDzão Y. Se ele é XDzão Y, para ele ter uma filha, a filha tem que herdar dele o alelo XDzão. Então ele transfere para a filha o alelo XDzão. Como a hemofilia é uma doença recessiva, a pessoa tem que ter, no caso da pessoa do sexo biológico feminino, ela tem que ter os dois alelos Dzinhos. Se ela obrigatoriamente vai receber um XDzão do pai, então é impossível esse casal ter uma filha hemofílica, porque todas as filhas desse casal vai sempre receber um X com o alelo dominante do pai. Então, por mais que a mãe passe o alelo recessivo para a filha, todas as filhas delas vão ser heterozigotas, ou elas vão ser heterozigotas, ou elas vão ter os alelos dominantes para a hemofilia, e nesse caso elas não têm como ter hemofilia. Ou seja, todas as filhas desse casal, é impossível desse casal uma filha ser hemofílica, a não ser que seja um caso de adultério. Mas nesse caso aí,
nenhuma filha desse casal pode ter hemofilia. Então a probabilidade de nascer uma criança do sexo feminino hemofílica é de 0. Ou seja, não tem, essa probabilidade não existe. Então a alternativa correta aí é a letra A. Não tem como nascer uma criança hemofílica desse casal. A não ser que seja uma criança do sexo biológico masculino. Aí sim tem chance. Mas do sexo biológico feminino é impossível. Certo? Vamos aqui para a quinta questão agora. A superioridade da descendência sobre as linhagens parentais, observada em certos tipos de cruzamento genético, é conhecida como letra A, clonagem, heterose, B, heterose ou vigor híbrido, C, homozigose, D, recombinação gênica ou E, mutação. Mutação é alteração da matéria genética, recombinação gênica é a recombinação dos alelos em cromossomos homólogos na meiose, homozigose quando você tem os dois alelos iguais, clonagem quando você gera cópias. Então aqui a resposta é o vigor híbrido, né? É heterose, tem que ir lá no caso dos milhos. Vamos ver aqui a sexta questão. Então, a quinta questão, letra B. Passinho. Sexta questão. O fato de não existirem pessoas idênticas, a não ser gêmeos univitelinos, é uma evidência que nossa espécie, ou seja, provavelmente você não achar pessoas completamente idênticas no mundo. Você acha muitas pessoas parecidas, né? Mas tirando os gêmeos idênticos, você não acha pessoas idênticas no mundo. Isso é uma evidência que nossa espécie possui o quê? Letra A, grande variabilidade genética. B, alto grau de melhoramento genético. C, muito DNA não codificante. D, pequeno número de genes. E, altas taxas de mutações. Não, o que evidencia isso na realidade é que a gente tem grande variabilidade genética. Ou seja, a gente tem muitas diferenças entre os indivíduos da mesma espécie. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra A. Certo? Então a gente não acha muitas pessoas idênticas por aí, porque não acha, na verdade, tirando os gêmeos, tirando a Alice e a Elisa, e mesmo assim elas são um pouco diferentes, porque a gente tem muita variabilidade genética. Certo? Então vamos para a sétima questão. Uma ovelha gerada na Inglaterra, chamada Trace, possuía incorporado em um dos seus cromossomos o gene antitripsina humano, ou seja, a ovelha Trace tinha um gene dentro dela, um gene humano que é a antitripsina. Tratava-se, portanto, de... Então, essa ovelha foi gerada, que tinha um gene de uma pessoa, de um ser humano nela, ela era um clone, B, um híbrido, C, um plasmídio, D, um transgênico, ou E, um mutante. Ela não é um mutante, porque não tem uma mutação genética nela, ela não é um clone, porque ela não tem uma cópia dela, ela não é um híbrido, porque ela não foi cruzada entre espécies diferentes, não tem nada a ver com plasmídio é bactérias, e também tem alguns plasmídios virais, né? Ela na realidade ela nada mais é do que um transgênico, né? Você pegou uma ovelha e colocou um gene humano nessa ovelha, então ela nada mais era do que um transgênico. Bem fácil, né? Para cortar moléculas de DNA em pontos específicos, a gente utiliza o que? A, enzimas de restrição, B, polimerase do DNA, C, polimerase do RNA, D, ribonucleotídeos ativados, E, ligase do DNA. Na ligase do DNA ela liga o DNA, né? Os ribonucleotídeos ativados não tem nada a ver com isso. As polimerases de RNA e DNA elas abrem as moléculas de DNA. A resposta correta aí são as famosas enzimas de restrição, as tesouras biológicas, né? Então, estava a questão, as tesouras biológicas, letra A. Fácil. Então, aqui para a nona questão, amostras de DNA podem ser identificadas pelo conjunto de fragmentos obtidos pelo corte com tesouras biológicas e sua posterior separação por. Então, qual é aquele método que separava os fragmentos de DNA quando eles eram cortados, obtidos lá pela fragmentação, né, pelas tesouras biológicas? Letra A, eletroforese, B, melhoramento genético, C, transcrição gênica, D, origem de replicação, E, aconselhamento genético. Aconselhamento genético é aconselhamento de pessoas que podem ter problemas ou doenças ligadas aos genes, ao seu DNA, né? Transcrição gênica é a cópia dos genes. Melhoramento genético é aquele negócio que faz para melhorar geneticamente o indivíduo, seja por manipulação, seja por cruzamento. Origem de replicação é a origem quando vai fazer cópias, a origem das cópias de DNA, RNA, né? Esse processo que a gente chamava era a eletroforese, né? Colocava no gel, separava e a gente conseguia fazer a identificação dos trechos do DNA. Então, ou numa questão letra A. Então a prova estava bem fácil, né? Voltei para vocês, né, não reclamarem das provas de genética. O casamento, décima questão. O casamento consanguíneo aumenta a chance de nascimento de crianças
Letra A. Qual é o número de cromossomos sexuais? B. Qual a ausência de cromossomos sexuais? D. Heterozigotos para um gene deletério. D. Homozigota para genes deletérios. E híbridas, com ausência de cromossomos autossomos. Letra E, se a pessoa não tem cromossomo autossômico, ela nem existe, né? E não tem híbrido, porque por mais que seja casamento consanguíneo são pessoas próximas da família, mas são da mesma espécie, então não tem como formar híbrido. Na letra A, como é o número de cromossomos sexuais? Não necessariamente, né? Tipo, não é esse o problema, não é esse, né? Até que casamentos não consanguíneos podem fazer com que pessoas nasçam com maior número de cromossomos sexuais, né? Tem aquelas alterações e aberrações cromossômicas, que necessariamente não acontecem só com casamentos consanguíneos. B. Com a ausência de cromossomos sexuais, não, né? Pode acontecer em casamentos não consanguíneos tranquilamente. C. Heterozigotos para genes deletérios. Genes deletérios são aqueles genes que podem causar algum problema na pessoa. Assusta. Caiu um negócio aqui, todo assusta. A verdade é que os casamentos sanguíneos eles aumentam as chances de nascer crianças homozigotos para genes deletérios, ou seja, para genes que podem causar alguma doença. Né? Então, os casamentos consanguíneos, a problemática é isso, né? E pela proximidade há maior chance de formar indivíduos que são homozigotos para genes deletérios, ou seja, existe uma maior chance de nascer pessoas que expressem características de genes deletérios, que genes que podem causar algum malefício à pessoa, certo? Então, tranquilo aí, a prova moleza. Vocês ficam com dúvida, entre em contato comigo que eu ajudo vocês, certo? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula.